Olá, sejam todos muito bem-vindos e dando continuidade ao nosso seminário sobre negócios de impacto socioambiental, os desafios do fomento e do financiamento, a gente vai falar agora sobre fundos filantrópicos e trazer a experiência do movimento Viva a Água, Baía de Guanabara, que está focando, criou recentemente um fundo filantrópico e a gente vão explicar um pouco mais aqui para a gente como funciona isso e como os empreendedores de impacto social que estão no território aqui do estado do Rio de Janeiro podem se beneficiar e trabalhar em cima dessa questão que é tão importante e que é um dos fatores fundamentais para a gente ter sustentabilidade, né? A perninha do econômico tem que estar sustentada e forte para que a gente possa desenvolver aí todo o nosso ecossistema. Para começar, eu vou chamar cada um dos nossos convidados para eles se apresentarem, falarem um pouquinho da instituição deles, da participação dessa instituição no ecossistema de negócios de impacto socioambiental aqui do estado do Rio de Janeiro. Começando pelo André Dias, da Fundação Grupo Boticário. Oi, André, tudo bem? Olá, boa tarde, Geisa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse seminário tão importante e emblemático que a gente tem o prazer de participar. Então, me chamo André Dias, atuo na Fundação Grupo Boticário, junto ao movimento Viva a Água. E nós temos aqui na Fundação uma estrutura, um núcleo que olha especificamente para negócios de impacto socioambiental, e é uma estrutura multiáreas, né? Então esse núcleo atua apoiando diversos territórios e temáticas, né? Agendas prioritárias de interesse, na temática de negócio de impacto, com programas de aceleração, fundos filantrópicos, um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje. E dentro da Baía de Guanabara, a gente trouxe a proposta da estrutura de um movimento multi-stakeholders, multissetorial, que olha também para o ecossistema de negócios de impacto, com algumas verticais e temáticas específicas que eu explico para vocês aqui na sequência, junto com os nossos parceiros. Então, deixo aqui só essa primeira pincelada para vocês, um pouquinho da nossa atuação aqui enquanto Fundação Grupo Boticário, junto ao movimento Viva a Água, e convidando todo mundo aqui também para acompanhar esse debate de hoje, que vai ser super rico. Geisa, volto contigo. Obrigada, André. Passo a palavra agora para a Laura Bolic, que é do Instituto Humanize. Olá, Geisa. Olá, André. Otávio, boa tarde. Super obrigada pelo convite. Acho que esse papo vai ser incrível. Estou super curiosa aqui para ver o que os convidados vão trazer e como é que a gente daqui do Instituto pode contribuir. Então, o Instituto nasceu em 2017, tem sede no Rio de Janeiro, é uma instituição do terceiro setor, onde nós temos 3 biomas prioritários de atuação: Amazônia, Mata Atlântica e o Cerrado. A gente trabalha, além de negócios de impacto, com uso sustentável, gestão pública, e também a gente trabalha com desenvolvimento de organizações da sociedade civil. A gente acredita muito nesse formato aqui, né? Testando redes para o nosso impacto e transformar as vidas das pessoas que ali moram. A gente trabalha, então, pensando, né, num ambiente mais favorável para os negócios de impacto e apoiando a jornada empreendedora completa. Tá bom? Geisa, volto para ti. Obrigada, Laura. E agora passo a palavra para o Otávio Lourenção, da Associação TRE, Investindo com Causa. Oi, Otávio, seja bem-vindo. Boa tarde, Geisa. A Associação TRE é uma organização que trabalha pelo fluir do dinheiro. TRE significa fluir em tupi, e a gente procura fazer com que a gente consiga levar recursos financeiros e apoio a negócios que contribuam de forma positiva socialmente, e ambientalmente e culturalmente falando, conectando isso com investidores que também queiram utilizar seus recursos em investimentos com causa, que reflitam seus interesses e preocupações pessoais. A TRE vem trabalhando na sua história com programas que envolvem soluções de financiamento combinado de investidores que vão receber seus investimentos com retorno. Fizemos programas ao longo de 2020 na pandemia, estamos trabalhando na Grande Reserva da Mata Atlântica também nesse modelo de Blended Finance,
E a nossa conversa de hoje, que vai falar do Movimento Viva Água, do Fundo Filantrópico do Movimento Viva Água, também trabalha dessa forma, procurando fazer com que a gente possa, a partir de um fundo filantrópico, potencializar a atração de outros investimentos, de outros tipos de recursos, e assim ter uma oferta mais relevante, mais robusta de apoio para iniciativas que possam contribuir com os objetivos do Movimento Viva Água. Ok? Perfeito. A gente criou aqui um sistema de uma roda de conversa, até para tornar mais fluido o tema, né? Falar sobre financiamento, fomento, não é tão simples assim, e não são todos os empreendedores que têm assim, acesso a todas essas categorias aqui, algumas delas que a gente vai citar aqui nessa nossa rodada. Então, para começar, eu queria, Otávio, que você explicasse para o nosso público o que são os fundos filantrópicos e qual o papel deles nesse ecossistema de negócios de impacto. Perfeito. Bom, Geisa, a gente tem visto esse tipo de operação. Antigamente, fundos filantrópicos estavam associados basicamente a iniciativas assistencialistas ou iniciativas voltadas a alguma ação muito específica, mais pontual, ou com esse enfoque de apoiar situações onde não existia nenhum outro tipo de expectativa de retorno. O que a gente passa a ter com fundos filantrópicos como o que a gente tem no Movimento Viva Água é um fundo que permite que a gente possa tanto trabalhar o fortalecimento, ações que permitam um fortalecimento de um ecossistema, como programas de capacitação de negócios, incubação, aceleração, para que a gente possa ter novas iniciativas, possa realizar doações para projetos, né? Então, projetos ambientais, projetos culturais, que ainda não estejamos falando de nenhum tipo de retorno financeiro, né? Mas é uma ação importante para uma determinada iniciativa, uma questão social, ambiental, cultural. A gente também pode falar de doação como capital semente para empreendedores que estão iniciando sua jornada e precisem de um recurso que possa ajudá-los na aquisição de equipamento, aquisição de matéria-prima, eventualmente até capital de giro por algum pequeno período de tempo para que ele possa se lançar na sua iniciativa. E ainda também trabalhar, eventualmente, até operações com retorno, né? Então, operações de empréstimo, por exemplo, feitas com recursos desse fundo filantrópico, e atuar também como um garantidor em operações de crédito feitas através, por exemplo, operações de crédito coletivo, como a TRE já vem fazendo nos seus quase 4 anos de história. Tá? Então, esse fundo filantrópico passa a ser uma iniciativa que vai agregando uma série de potencialidades para um recurso que quem entra como doador desse recurso não espera que o recurso retorne, mas ele vê, assim, um potencial de geração de oportunidades, de apoio ao desenvolvimento de novas iniciativas que possam contribuir com prosperidade social, com geração de renda e que possa também gerar atividades econômicas que ajudem a preservar e até, quem sabe, recuperar, regenerar áreas em biomas específicos, enfim. Então, o fundo filantrópico funciona dessa maneira. Não existe uma regulamentação específica para eles, né? Os fundos que a gente trabalha são fundos que não têm um registro na Comissão de Valores Imobiliários, mas são fundos que permitem essa expansão de atividades e passam a se converter numa iniciativa muito importante e muito interessante, né? A ponto da gente ter hoje o BNDES lançou e acabou de divulgar os aprovados para iniciativas justamente que permitam esse tipo de recurso, utilizar esse tipo de recurso de financiamento combinado, blended finance. Tá? Então, o fundo filantrópico tem um papel-chave nessa coisa de destravar iniciativas e trazer mais recursos para a gente poder ter uma geração de impacto positivo. Laura, você pode comentar um pouquinho, né, sobre o papel e a atuação do Instituto Humanize e o olhar também de vocês sobre os fundos filantrópicos?
Com certeza, Geisa, obrigada pela pergunta. A gente acredita muito nos mecanismos financeiros inovadores, já temos aí na nossa história estruturação de alguns mecanismos e apoio e fomento. A gente acredita muito que o fundo pode ser uma forma interessante de trabalho, de aumentar nosso impacto, nossa transformação territorial, porque muitas vezes a gente assume o risco que o setor privado não está disposto a arcar. Então, a gente também tem algumas operações de Brand and Finance. Acho que o Otávio pode nos contar um pouquinho, com um olhar mais de especialista e técnico, o que é essa palavrinha, né? Quando se alia os dois recursos, dando um spoiler aqui. Mas a gente acredita muito nessa união. Outra coisa que a gente acredita é o recurso com assistência técnica, né? No caso de negócios rurais, então não é só dar o crédito, mas também auxiliar o agricultor a aumentar a sua produção e tudo mais. E quando a gente olha para negócios urbanos, a gente acredita na assimilação entre o recurso e uma aceleração ou uma incubação, porque isso não é só dar o apoio financeiro, mas também um apoio técnico para que seja alavancado, né? Perfeito. André, é muito importante, né? A Fundação Grupo Boticário, há alguns anos, decidiu fincar os pés aqui no estado do Rio de Janeiro. Começou com um laboratório para entender um pouco de como funcionava o estado, né? E quais seriam os focos de atuação. Vocês escolheram a Baía de Guanabara como para voltar todo o olhar e atuação da Fundação aqui no nosso território. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de que maneira essa questão dos fundos filantrópicos que a gente está abordando aqui no nosso painel se encaixa, né, nesse olhar mais holístico e da atuação da Fundação aqui no nosso território. Perfeito, Geisa. Obrigado pelo contexto. Acho que é super importante a gente trazer essa temática e super importante também o tema do seminário, né, sobre os desafios do fomento e financiamento. Eu acho que nesse pano de fundo que traz, né, a Fundação para a Baía de Guanabara, é muito desse olhar da co-construção e da busca por soluções coletivas. Isso nos trouxe, né, ao desenho do que é o movimento Viva Água hoje e de mais de 1.600 projetos que a gente já apoiou historicamente, um pouco dessa escola do que é co-construir e buscar soluções coletivas para desafios socioambientais e socioeconômicos nos territórios. A Baía de Guanabara, pela sua complexidade, diversidade e também características e aptidões geográficas, né, isso nos traz a Baía de Guanabara um ambiente super desafiador e super emblemático quando a gente pensa desafios socioambientais. Então, esse foi um pouco do contexto, da justificativa da nossa escolha pelo território, mas muito também pela presença de bons parceiros que a gente conseguiu estabelecer, né, essas parcerias desde o nosso laboratório em 2019, que culminaram no movimento Viva Água, como o Instituto Manise e a Associação TRE. E de lá para cá, né, a gente veio nessa escola aprendendo muito a como buscar essas soluções para os desafios, estabelecendo alguns critérios de atuação e do próprio estabelecimento e da busca de parcerias, como a gente, né, promove alguns espaços de discussão, de criação. Então, isso nos possibilitou formar uma bagagem. Essa é uma experiência que é muito adquirida no dia a dia, no campo, gastando a sola de sapato mesmo, e a gente idealizou, então, um movimento que tem algumas verticais, e uma delas, prioritárias, é o empreendedorismo e o apoio às cadeias produtivas. Daí surgiu, né, um eixo específico dentro do movimento Viva Água que trabalha com essa temática e que tem dentro dele hoje, né, uma estrutura que já roda há 2 anos, que é o Programa Natureza Empreendedora. A gente já tem 25 negócios de impacto acelerados no território da Baía de Guanabara. E nesse território, então, a gente começou a entender quem são esses negócios, né, passando por um mapeamento bastante robusto, estruturado, que a gente fez em março do ano passado, até chegar nas 2 edições do Programa Natureza Empreendedora. E de lá para cá, em paralelo, a gente veio construindo
a proposta de ter um fundo filantrópico, mas que ele tivesse algumas possibilidades de atuação. Então, mais do que negócios e empréstimos e operações de crédito, a gente queria olhar para características do território que extrapolassem essas operações de crédito. Então, o fundo filantrópico ele tem um olhar mais amplo e suporta as ações do movimento Viva Água, né? Tanto com os parceiros como com o público final, que são os negócios e os empreendedores de impacto que estão nesse território. Então, esse é um pouco da visão geral, né, de como a gente chega ao território da Baía de Guanabara, como a gente estabelece essas parcerias e como a gente desenha esse olhar para o apoio aos negócios e ao ecossistema como um todo. Otávio, um ponto interessante, né, é que a gente está falando de fundos filantrópicos, mas eles fazem parte, como a gente vem falando aqui nesse nosso painel, de uma concertação. Na verdade, você falou de blended finance, né, que é a possibilidade da gente coordenar tipos diferentes de financiamento aos negócios de impacto socioambiental e aí o desenvolvimento deles de uma maneira mais estruturada. A Laura trouxe um ponto importantíssimo aqui também, da questão da capacitação, que precisa estar também combinada. Quando a gente vai a campo, a gente percebe muito bem isso. Então, como é que você enxerga assim, a tendência, né, de crescimento? Já que fundos filantrópicos, a gente já tem mais tradição fora do Brasil, mas aqui ainda estamos começando, né? Bom, Geis, a gente tem uma expectativa bastante positiva em relação a esse tipo de iniciativa, né? Como eu comentei, o BNDES está, através do edital que lançou em julho desse ano, ele lançou um pouco antes, mas em abril, maio desse ano, ele vai colocar 90 milhões de reais, 11 propostas foram selecionadas, a TRE tem uma dessas propostas, e todas elas sempre dentro desse mecanismo Blended Finance, né? Então, a gente vê isso com muito bons olhos, justamente porque você permite uma potencialização da geração de impacto, né? Quando a gente cria condições para que investidores de impacto se juntem àqueles que estão dispostos a fazer um aporte a um fundo filantrópico sem uma expectativa de retorno financeiro desse recurso, como é o caso da Fundação Grupo Boticário e do Instituto Humanize, que já fizeram aportes no fundo filantrópico do movimento Viva Água Baía de Guanabara. A gente tem mais 2 outros fundos filantrópicos nesse momento em andamento, um na Grande Reserva de Mata Atlântica e o outro na Mata da Várzea, lá em Recife. São programas distintos, mas todos eles dentro dessa ideia de mecanismos blended finance. Então, a gente tem um apoiador que pode ser um grande grupo econômico interessado em movimentar o entorno das suas unidades, da sua fábrica, como é o caso lá de Recife. Ou a gente tem um grupo, uma fundação interessada na preservação ambiental, na recuperação de ecossistemas, de biomas, que podem, através desse tipo de iniciativa, perceber justamente o potencial de atrair outros recursos, outros apoiadores. E essa é a nossa busca, esse é o nosso trabalho. Então, a TRE cuida da gestão desse fundo filantrópico, mantendo os recursos numa conta, uma instituição financeira de primeira linha, com uma aplicação conservadora para preservar o valor do recurso, com contabilidade segregada, com auditoria externa, para que exista segurança sobre a utilização e sobre a manutenção desse recurso, garantindo que todo ele seja utilizado dentro dos propósitos a que o movimento se coloca. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. A nossa primeira iniciativa, Blended Finance, foi em 2020, durante a pandemia, estimulados pelo Sistema B, pelo Instituto Capitalismo Consciente e pela Dínamo, nós criamos o programa Covida20, que foi um programa que levou recursos financeiros em condições muito interessantes para empresas, negócios muito pequenos, muitos deles,
alguns que praticamente não fecharam porque puderam acessar esse recurso, utilizando um recurso de um fundo filantrópico de doação e captando mais de 6,6 milhões de reais e levando esse recurso para 47 negócios de impacto. E esse programa está se desenrolando até hoje, com as operações sendo pagas, operações de crédito coletivas. Então, a gente tanto viabiliza isso, né, como, inclusive, democratiza o investimento de impacto. Então, que é uma outra beleza. Assim como a Laura colocava, o fundo filantrópico permite que, dentro de determinados limites, eventuais operações de crédito sejam, então, vamos dizer, protegidas, ainda que não garantidas plenamente, mas para que a gente possa fazer uma renegociação, alargar o pagamento, mas sem afetar os investidores, pelo menos numa parte de seu investimento. E isso vem funcionando muito bem nesse programa que a gente criou em 2020, né? O recurso do fundo filantrópico está sendo usado, e era para isso que se imaginava. Só que aquele programa não era um programa que tinha um apoio mais estruturado de capacitação, de ações de fomento, de capital semente. Ele era basicamente um recurso de operações de crédito coletivo com uma garantia parcial, uma proteção parcial de um fundo filantrópico. Aqui no Movimento Viva Água, a gente tem, então, um fundo que traz uma cara completamente diferente, né, e um escopo muito mais abrangente, muito mais rico, que potencializa, como eu falei, a geração de impacto. Então, a gente fica muito animado com essa iniciativa e aproveitando esse tipo de oportunidade para divulgar, né, eventualmente para organizações que estejam localizadas no Rio de Janeiro, que se mobilizem, que se envolvam no tema da água, que é um tema crucial para a vida, né, para a vida do ser humano, para a vida das espécies, para a vida no planeta, que possam também se juntar a esse movimento, né, eventualmente, nesse momento, eventualmente como apoiadores, como doadores para o movimento, enquanto a gente está no início das ações, desenhando em cada um dos eixos estratégicos o que a gente vai fazer e preparando iniciativas que vão, esperamos nós, chegar em momentos onde a gente vai ter até abertura de oportunidades de investimento para negócios que eventualmente tenham passado por programas de aceleração, de incubação, de capacitação, de mentorias, enfim, tudo que a gente está construindo em conjunto com os atores do Movimento Viva Água, o Sistema B, a Firjan, o INEA, o IDG, além de, né, Fundação Grupo Boticário e o Instituto Humanize. André, uma das coisas que o Otávio começou a falar, e eu estava sentindo falta aqui para quem está assistindo a gente, muitas pessoas já conhecem o Movimento Viva Água, mas nem todo mundo. Então, para a gente trazer todo mundo para essa nossa roda, né, e também entender um pouco mais sobre um dos desafios, já adiantando aqui um ponto fundamental, que é justamente a concertação desses atores todos, né, que vão estar atuando em conjunto na concretização, né, da entrega desse recurso e também no acompanhamento desses investimentos que estão sendo feitos. Eu queria que você falasse um pouquinho do Movimento Viva Água Baía de Guanabara, complementando aí, né, sobre os atores que já estão participando, e nesses eixos, né, como é interessante também essa construção de uma governança que vai puxando o que cada uma das instituições tem de melhor para ajudar a liderar e também a responder os desafios do território. Perfeito, Geisa. A gente, de 2019, desse laboratório, né, que a gente realizou lá em 2019, que foi o Oasis Lab, a gente passou 2 anos construindo a governança e a estrutura de atuação do Movimento Viva Água, que foi lançado oficialmente em dezembro de 2021, então a gente está, né, com um pouquinho mais de um ano de movimento, e a gente tem dentro da governança 7 instituições hoje no círculo estratégico, que são a Fundação Grupo Boticário, o Instituto Humanize, a Firjan, o Sistema B, o INEA, o IDG, que é outro nosso parceiro no fundo, Fórum Humanize e ATRE, e o Comitê de Bacia, então, da Baía de Guanabara. Então, a gente tem uma série de instituições que tem uma atuação histórica
na região. A gente tem instituições que têm uma atuação mais voltada a negócios de impacto, né, e a certificação, como é o caso do Sistema B. A gente tem instituições como o Instituto Manise, que trazem toda essa experiência de cadeias produtivas, de empreendedorismo, de um olhar também muito associado à inovação e negócio de impacto. E a gente tem um lado super, né, assim, cultural, artístico, que é o Museu do Amanhã, com a presença do IDG, e um espaço de muita participação social, coletiva, né, pública, inclusive, que é o INEA e o Comitê de Bacia, né, que é um grande ponto de convergência de prefeituras, órgãos, secretarias municipais, né, que tem ali um fórum decisório em relação a recursos hídricos, né, a temática dos recursos hídricos. Então, isso é um pouco do desenho de quem são as pessoas instituições que fazem, né, o movimento Viva Água. É uma iniciativa construída, então, a várias mãos. Sim, uma concertação, mas eu digo que é também, né, uma coalizão pela água. A gente, né, não tem a missão aqui de despoluir a Baía de Guanabara, nem de deixar, né, todas as praias balneáveis da região hidrográfica, né, da Baía de Guanabara, mas a gente tem sim um olhar para a segurança hídrica e um olhar para mudanças climáticas, né, a resiliência climática dessa região, que é muito ainda exposta, né, a eventos extremos como alagamentos, deslizamentos, né, tudo que a gente sabe que acontece em decorrência de eventos climáticos extremos. Então, o movimento Viva Água vem com essas duas vertentes principais de atuação, ou seja, segurança hídrica e mudanças climáticas, como objetivos centrais, né? O movimento é distribuído geograficamente nos 17 municípios que estão na região hidrográfica da Baía de Guanabara. Então, esse é o nosso foco principal. Claro que dali, né, a gente tem uma região irradiadora, né, que serve como um ponto de realmente propagação dessas ações, né? A gente sabe que a natureza, a gente brinca, a natureza não tem limites, né? A natureza não conhece onde começa e termina um município ou outro, mas a gente tem sim essa intenção de atuar prioritariamente nesses 17 municípios que compõem a região hidrográfica. E nessa nossa proposta, né, a gente desenhou no movimento Viva Água e na governança 5 eixos estratégicos que funcionam como principais verticais temáticas de atuação. Então, a gente tem o primeiro eixo, que eu já dei alguns spoilers aqui, que é o eixo de empreendedorismo e cadeias produtivas sustentáveis, onde está o nosso programa de aceleração, o fundo filantrópico em algumas das suas verticais também, eu já explico na sequência. A gente tem um segundo eixo, que é o eixo de infraestrutura natural para a água. Então, ali a gente tem focos estratégicos em restauração, em apoio a unidades de conservação, né, em entender o entorno dessas unidades e de que forma que essas unidades de conservação estão na sua integralidade, na sua infraestrutura, suas necessidades prioritárias para implantação, né, e regularização. Então, a gente sabe que esses são alguns dos desafios das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem um terceiro foco que olha especificamente para finanças sustentáveis. Então, ali é onde se originou o nosso fundo filantrópico, onde a gente fez um ano de conversas com essas duas pessoas que estão aqui representando o Manise III, e foi um processo, assim, a gente se orgulha de dizer, muito co-construído mesmo, coletivo, aberto e de muito esforço, né, de muita entrega de cada organização que participou, né, desse um ano de diálogos, de construções, para a gente estar aqui hoje, né, feliz e contente dizendo que o nosso fundo filantrópico está de pé, está, né, formalizado, está na ativa, e tem um recurso já para iniciar suas operações. Esse é, então, onde mora, né, o terceiro eixo onde mora o nosso fundo. Um quarto eixo que olha muito para as indústrias e as cadeias de valor desse território. Então, o Estado do Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara, né, tem
uma vocação industrial, offshore, produtiva muito grande. Então, a gente sabe que ali estão dezenas de grandes empresas, grandes corporações que estão situadas nesse território. Então, a gente tem que ter um braço específico para dialogar e trazer esses grandes players para essas temáticas de segurança hídrica e de resiliência climática, principalmente as que, né, são grandes consumidoras de água e, claro, precisam da água como um capital natural, né, para suas operações. Então, isso é um eixo que olha especificamente para isso. Então, ali a gente promove cooperação entre a indústria e poder público, otimização das suas operações, ou seja, a gente olhar muito para a gestão, né, dessas operações, a gente olha muito para a inovação também, né, a gente está com um laboratório de inovação olhando especificamente para negócios de impacto e conexões entre esses negócios e as indústrias, né, as empresas de grande porte, na região específica ali de Cachoeira de Macacu. Então, esse é um pouco do desenho do quarto eixo, e a gente tem um último eixo, que é de comunicação e engajamento, para contar toda essa história e para traduzir um pouco, muitas vezes, dos conceitos técnicos mais difíceis de entender, né, para a população, em geral, poder captar como que a gente trabalha, de que forma que a gente atua, e também poder se engajar nas temáticas do movimento. O movimento é estruturado nesses 5 eixos, mas a gente tem focos estratégicos que nos ajudam a nortear e trazer isso mais para o campo prático, né, com um plano de ação bastante estruturado e bastante focado em pilotos, ações, né, palpáveis, tangíveis, que a gente pode trazer todas essas temáticas e focos para a realidade do território e dos nossos stakeholders. Então, esse é um pouquinho do movimento Viva a Água. A forma que a gente trabalha é muito voltada para isso que eu falei no comecinho, na primeira fala, que é a cocriação, a participação social, comunitária, o envolvimento das instituições. E, claro, a gente está conectado à agenda de quem realmente olha para a questão da conservação da natureza, do empreendedorismo, de negócios de impacto e, claro, da segurança hídrica, né, e de mudanças climáticas nesse território. Então, esse é um pouquinho do nosso pano de fundo, é bastante trabalho, mas a gente tem bons parceiros, né, e claro que a gente tem um desafio grande aí pela frente. O nosso olhar é de 10 anos, né, a gente tem metas para esse prazo, que a gente entende que são metas maiores, e a gente até lá tem pequenas conquistas que a gente, a cada período, vai avaliando, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente vai trazendo para o nosso monitoramento. Mas é um movimento bastante robusto e estruturado, que olha para esses focos de atuação. E, Laura, conta um pouquinho para a gente sobre como é que o Instituto Humanize, né, vocês enxergam essa questão dos desafios, das perspectivas e da importância da atuação em conjunto, tanto na estruturação do fundo, como em fazer rodar toda essa oportunidade aí que a gente tem para o nosso território. Obrigada, Geisa. Para a gente foi um prazer poder estruturar, foram longas conversas, muitas vezes conversas semanais que a gente teve. O movimento ele foi pensado durante a pandemia, então a gente conseguiu visitar os territórios recentemente. A gente trabalha com as biorregiões, né? Então cada uma com as suas especificidades e com as suas vocações locais, então tudo isso foi pensado e estruturado. Então realmente o trabalho que aqui existe, ele está muito alinhado com o que a gente acredita, né? Essa que é a cocriação das iniciativas, a governança compartilhada, né? A gente tem a governança com esses 7 instituições que o André mencionou, e nós temos a governança do fundo, né? Então, assim, é muito interessante ter esses diversos atores sentados à mesa representando diferentes olhares, diferentes visões, né? Então, para a gente é incrível potencializar também o nosso impacto na região. Acho que o fundo ele vem para complementar esses outros eixos que o André apresentou para nós. Então, o empreendedorismo de impacto, conseguir transformar mais, né? Então, a ideia é alavancar, que a gente consiga alavancar mais negócios
e consiga com que esses negócios passem mais o Vale da Morte, né? Então, que possam, de fato, conseguir crescer, sobreviver e aí sim fazer o seu impacto crescer cada vez mais. Assim. Então, acho que esse trabalho em rede, ele consegue chegar mais longe, né? Acho que se tivessem sentado aqui só uma instituição, não seria tão rico, né, com as experiências que cada um traz, né, experiências como público-alvo, mas experiências também de mecanismos financeiros inovadores. Eu acho que isso se torna mais rico, esse trabalho em rede e essa cocriação das iniciativas. Uma oportunidade que a gente tem, né, de apresentar o que está sendo construído aqui no estado do Rio de Janeiro é de acompanhar o desenvolvimento desse processo. Queria que você falasse um pouquinho, Otávio. A gente está, esse fundo foi recém-lançado, né? Muita coisa está sendo construída nesse caminho, mas o que a gente pode esperar agora para 2023? Né? O que a gente vai poder observar e de que forma também o público aqui vai poder acompanhar esses desdobramentos? Conta um pouquinho para a gente sobre essa parte mais do desenho, né, do fundo. Bom, como eu falei, a gente está junto com o movimento, fizemos um primeiro esboço de plano financeiro de utilização dos recursos do fundo, enquanto os eixos que o André apresentou estão avançando em conversas em cada uma das sub-regiões em onde a gente focou a nossa atuação, para estabelecer pilotos, estabelecer ações, algumas delas já estão em andamento, ações com empresas que estão ali em Cachoeiras de Macacu, são 3 empresas muito bacanas, né? Então, esses trabalhos e essa avaliação das necessidades e o desenho de iniciativas, ele está acontecendo, e a gente espera, em breve, conseguir ter informações sobre como projetos possam se cadastrar para participar ou para buscar, eventualmente, o apoio com recursos do fundo. Programas, como ele também mencionou, um dos eixos de cadeias de valor da sua biodiversidade, de empreendedorismo de impacto, que a gente vai estruturar processos para que os negócios possam se candidatar, para poder participar. E aí, as possibilidades de acesso a recursos financeiros que a gente está estruturando, que a gente está desenhando. Como eu antecipei um pouquinho numa das outras falas, né, a ideia é que a gente tenha essas ações de capacitação, de incubação, e que a gente vai divulgando isso conforme o cronograma for sendo estabelecido, essas ações forem sendo desenhadas, e a gente começa quanto antes esperamos poder estar divulgando isso para toda a população, quem estiver nas regiões onde a gente pretende gerar essas iniciativas. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha um dos eixos, como o André falou, é o eixo de comunicação, que trabalha engajamento. Então, a gente vai estar divulgando essas ações e, conforme a evolução do projeto, como é um projeto de longo prazo, nosso compromisso é de ir prestando contas, né, tanto para os apoiadores, mas também para as comunidades, para quem quem mora nas regiões, mas quem também pode ser um público interessado em participar ou em apoiar o que a gente está construindo. Então, tem ainda muita coisa em construção, Geisa, que a gente não tem ainda maiores detalhes sobre como as coisas vão especificamente acontecer, mas, então, a primeira grande notícia para a gente o fundo está aí, está criado, ele existe, ele é uma realidade, já tem uma governança, estamos estabelecendo a primeira reunião do conselho que cuida do fundo filantrópico, né, para justamente começar esse trabalho de desenho das iniciativas, de estratégia de comunicação, para que a gente tenha, porque é muito importante, né, a divulgação dessas ações é importante para justamente a gente potencializar, como eu falei, outros apoios, né, influenciar positivamente outros negócios, outras organizações, para que se juntem ao movimento, ou que pelo menos colaborem, né, para que a gente possa trabalhar de uma forma eficaz
e na busca de segurança hídrica e na resiliência para mudanças climáticas, que são temas muito relevantes, urgentes. Todo ano a gente está passando por situações de chuvas, esse ano novamente tivemos situações que geram impactos graves, né? A disponibilidade de água é sempre uma preocupação também. Então, como o André falou, o objetivo do movimento não é necessariamente, nós não vamos despoluir a Baía da Guanabara, mas gerar iniciativas que possam contribuir para essa maior segurança hídrica e para a resiliência em relação a mudanças climáticas. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha, sim, um processo de comunicação aberto, né, com transparência sobre a utilização dos recursos, sobre oportunidades, sobre os resultados, conforme a gente for avançando, sempre entendendo que são resultados de longo prazo que a gente busca, que sejam, que façam realmente uma mudança nessa situação. E, André, quais são os canais disponíveis para a gente poder acompanhar todo esse desenvolvimento ou a informação sobre cada uma dessas etapas que vão ser vencidas aí nos próximos meses? A gente está com o site no forno aqui, deve sair em breve. Vai ser um portal onde tanto os empreendedores, negócios podem se cadastrar, quanto os investidores. Então, a gente vai ter uma plataforma online onde as pessoas vão ter acesso a todas as informações do fundo e vão poder se cadastrar ali como negócio, como investidor, para participar ativamente. Então, vai ser algo bastante aberto, como o Otávio comentou. A nossa ideia, né, com o fundo é trabalhar algumas operações que, como eu falei anteriormente, vão além, né, do crédito. Claro que ele é importante e relevante para a própria saúde do fundo, mas a ideia é que a gente possa também apoiar programas de fortalecimento e capacitação para empreendedores, a exemplo do Natureza Empreendedora, que a gente faz em parceria com o Sebrae Rio e outros programas que a gente pode desenhar em conjunto. A gente ter operações de capital semente, né, de doação para projetos e negócios. Então, são duas operações que olham para necessidades de projetos que trazem resultados de pesquisa, desenvolvimento, modelagens, estudos, diagnósticos, e também negócios que trazem impacto positivo, mas que precisam, eventualmente, de um capital semente para se desenvolver e depois poderem migrar para uma operação de crédito, que pode ser uma operação de crédito individualizada, ali do fundo direto para aquele negócio, ou pode ser uma operação de crédito que passa por essa plataforma, né, coletiva, que o Otávio comentou também, que a gente chama de peer-to-peer, que é onde o fundo ele funciona como um garantidor ali, né, como uma espécie de segurança, né? O Otávio usou um termo muito bom, né, que ele não é um garantidor em si, mas ele viabiliza, né, essa segurança para a operação de crédito com pessoas físicas que podem investir diretamente no negócio com esse respaldo, né, do fundo, cobrindo, fazendo a cobertura de qualquer eventual necessidade. Então, a gente tem algumas opções de operação, a gente tem uma estrutura bastante robusta de governança e, como o Otávio explicou, né, de formato dessas operações. Então, a gente tem bastante segurança para operar e, claro, bastante segurança também para buscar novos investidores, né, aportadores no fundo. A nossa ideia é a gente quadruplicar o valor do fundo neste ano de 2023. Então, a gente tem um desafio bem grande pela frente. Afinal de contas, o desafio do movimento Viva Água é bastante robusto e a gente quer, sim, colocar no chão boas ações, bons projetos e fortalecer bons negócios. A gente também tem, né, um olhar para o ecossistema de negócio de impacto, que é algo um pouco
maior do que estritamente os próprios empreendedores e empreendimentos, que é a gente olhar para as instituições de apoio, né, para as dinamizadoras do ecossistema. Então, a gente também tem a vontade de apoiar quem apoia. Essa é uma das nossas intenções também com o fundo. Esse é um desenho um pouco mais complexo, que a gente precisa trazer, né, como o Otávio falou, para uma discussão junto com o conselho do fundo, com a governança, para a gente entender como que a gente desenha esse apoio da melhor forma. Então, esse é um próximo passo que a gente quer dar, mas que eu já coloco aqui, que a gente já troca bastante nas nossas reuniões do Movimento Rio de Impacto e que, com certeza, em breve a gente vai conseguir realizar mais essa ação aí no território da Baía de Guanabara para fortalecer o ecossistema por todos os lados. Laura, nessa visão, né, a governança tem um papel fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar, né, que precisa ser plural e precisa também que cada uma das instituições esteja atuante, né, na sua expertise ou nas articulações que ela mesma realiza no dia a dia para poder fazer com que esse fundo prospere, tenha sucesso e possa crescer a cada ano. Com certeza, tocou num ponto super importante. Eu acho que a gente tem muito cuidado, né, com essa questão de governança e tudo mais, e uma questão muito inclusiva, né? Então, a gente fez uma escuta. Quando a gente fala que foi um longo processo para a estruturação desse fundo, foram longos meses de 2021 que a gente ficou ainda pensando, estruturando qual seria a melhor forma, com a vocação local, com o estágio dos negócios local, né, com o almejo deles. Então, o que a gente também fez muito escutativa, né? Então, a governança ela é muito participativa. A gente se reunia semanalmente, mas com muitas hipóteses a serem confirmadas, né? Então, essa governança ela sempre foi muito fortalecida e muito participativa, né? Até hoje, a gente tem muito essa escuta, né? Então, a gente hoje fez um trabalho de apresentar para pequenos atores, né, atores locais, sobre o movimento, sobre o fundo que está sendo lançado, né? Então, para realmente conseguir chegar em conjunto e com essa perspectiva, cada um com a sua melhor face, né, com a sua experiência. Então, aqui unem 3 experiências, longas experiências bem específicas, como o do Otávio, né? A gente, em outros territórios e muitas vezes com outras cadeias de sociobiodiversidade, eu acho que a soma desses olhares numa governança conjunta tem muito a ganhar ao território. Então, são desafios grandes, como o André falou, são 17 municípios dentro do movimento. Então, problemas complexos são necessários diversos olhares. Perfeito. A gente está caminhando aqui para as nossas considerações finais desse painel. E eu queria deixar em aberto para vocês poderem fazer comentários, né, sobre a importância desse tema, como ele se encaixa também. A gente está, ao longo desse seminário, né, trazendo tanto o olhar dos desafios da capacitação, quanto também a questão do financiamento. Então, para o empreendedor, quais são as limitações e também o que acontece nesse processo, né, de capacitação que empodera esse empreendedor para ele poder garantir a sustentabilidade do seu negócio, como está a perspectiva em termos de olhar da governança também pública a respeito do tema, como a gente está avançando aqui no Estado. Então, o olhar de vocês, poder ter trazido, né, o Movimento Viva Água nesse seminário compõe aí um grande quadro sobre quais são as nossas vantagens, né, comparativas, competitivas, e de que maneira a gente pode avançar nesse quadro, fortalecendo os negócios que já nascem com um espírito, né, diferente, muito focados na resolução de problemas, mas que precisam para se sustentar como todos os outros pequenos negócios ou startups que começam bem pequenininhas e precisam ter essa sustentabilidade ao longo do tempo. Então, nessas considerações finais, eu queria recolher o comentário de vocês mesmo a respeito dessa temática aí dos desafios do financiamento e também desse olhar de futuro que a gente está construindo juntos na medida que vai debatendo e coloca esse tema na agenda e na pauta. E aí a gente vai começar a roda aqui de onde eu estou olhando. Eu vou passar para o André
Laura e o Otávio fechando. Legal, Geis, agradecendo novamente o convite, acho que foi um papo ótimo, e a expectativa é muito de que a gente consiga, de fato, fortalecer bons negócios, apoiar bons negócios e, claro, criar um ambiente melhor, ambientalmente falando, com mais disponibilidade, né, e segurança hídrica, com mais equilíbrio climático. Então, como a Laura falou, para soluções, para desafios complexos, a gente precisa de soluções complexas, e a gente entende isso e traz para esse campo, né, dos negócios de impacto uma alavanca, um alicerce super importante, que é a gente viabilizar bons modelos, bons protótipos, conseguir apoiar, né, esses empreendedores que têm boas ideias, que têm bons negócios e bons projetos. Então, a mensagem final que eu deixo aqui é muito nesse sentido, assim, empreendedores e empreendedoras, tenho certeza que a gente está olhando para vocês com um carinho muito especial e com uma viabilidade aqui, né, muito aplicada, um olhar muito apurado, para apoio e viabilidade de boas ideias e bons negócios. Então, eu acho que isso traz ao movimento Viva Água, aos parceiros, à nossa governança, ao território, oportunidades sensacionais da gente fazer, realizar coisas muito boas, e também o convite, eu queria deixar aqui aos investidores que se interessarem, obviamente, em apoiar o Fundo Filantrópico Viva Água, que é uma plataforma, né, como a gente já falou, muito aberta e muito diversa também. Então, a gente tem bastante expectativa em atrair bons parceiros que estejam conectados nessas temáticas, para caminhar com a gente nessa jornada e conseguir realmente colaborar, contribuir com o território da Baía de Guanabara. É isso, deixo aqui o meu muito obrigado e estamos à disposição. Laura? Bom, também gostaria de agradecer, parabenizar pela iniciativa. Acho que é super legal criar debates como esse, né? A gente poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, além de poder ter aqui um espaço de divulgar algo que está começando. Então, acho que foi um super legal o papo aqui. Com a fala do André, como a gente tem uma visão de 10 anos, acho que a gente espera fazer esse debate aqui de novo, de repente com outras pessoas aqui, né, pensando em que esse grupo de investidores cresceu, né, conversar com esses empreendedores e perceber que existem mais soluções no território, né? Então, a ideia é fomentar o que já existe, mas também que esses cases sejam inspiracionais e inspirem novas soluções, novos empreendedores a pensarem com impacto, né? E pensar na segurança hídrica, que é tão importante para essa região. Então, deixo aqui o meu muito obrigada e, de novo, parabéns pela iniciativa. Otávio? Geisa, queria também, obviamente, agradecer o convite, a oportunidade, o espaço para a gente divulgar essa iniciativa que é tão bacana para nós, né? E a gente sabe da importância de, quando a gente tem uma iniciativa dessas, o apoio que precisa para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, eu também vou reiterar o convite do André, né, para eventuais apoiadores, organizações, e que eventualmente, até se tiverem dúvidas, quiserem conversar com a gente pode explicar sobre o movimento, a gente pode explicar sobre o fundo filantrópico, tanto para iniciativas que podem ser investimentos ou apoios mais abertos, né? Ou eventualmente para iniciativas mais direcionadas, né? Então a gente está aberto a avaliar recursos, né? A gente tem feito pleitos de recursos com organizações na busca de trazer recursos. A TRE tem trabalhado há 4 anos levando recurso financeiro para negócios de impacto. A gente sabe da realidade deles, né? As dificuldades que eles passam, tanto para acessar recursos, mas não só para acessar recursos, né? A necessidade que eles têm de apoio para o seu desenvolvimento, para planejamento, para gestão financeira, para gestão de impacto, para entender e mensurar e registrar seu impacto, e divulgar o que eles estão fazendo, e saber que eles estão atingindo os objetivos que eles se propõem.
né? E o movimento traz essa coisa muito bonita, que é um apoio estruturado para esses negócios, para que eles possam se desenvolver, e a gente está junto nessa, totalmente à disposição, como eu falei, para falar a respeito, explicar como é que funciona, tirar dúvidas e reforçar esse convite. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, muito bacana esse espaço, e é isso aí. Obrigada, Otávio, obrigada, Laura, obrigada, André. E a gente segue aqui a nossa programação, passando para o próximo painel. E para você que está acompanhando a gente, não deixe de acompanhar também esse fundo filantrópico e o movimento Viva Água Baía de Guanabara, que o Rio de Impacto tem o prazer de participar e contribuir aí, justamente mobilizando esse ecossistema para que a gente possa desenvolvê-lo aqui no estado do Rio de Janeiro. Até o próximo painel.